gente, tudo bom? Aqui é o Hélio do Conexão Kardec, mais uma vez em um episódio aqui para vocês. Não custa nada lembrar, né, apesar de eu sempre me embananar nessas coisas, de curtirem as nossas redes sociais, né, porque seguir o nosso canal no YouTube, nem sei se é seguir, se inscrever, né, eu sempre me embanando nisso. Curtir as nossas postagens no Instagram, né, os shorts que a gente coloca, as publicações, né, algumas curiosidades. Seguir a gente aí para poder ajudar, né? Toda curtida, toda inscrição nos ajuda a crescer um pouco e poder levar um pouquinho mais da palavra espírita a mais lares e trazer mais aconchego a mais pessoas, né? Agradecer também à editora Boa Nova, que nos mandou mais alguns presentes, mais alguns mimos, que eu vou abrir aqui agora, né? Eu nem sei o que veio, mas mais uma vez, muito obrigado pela parceria e por estar aí nos ajudando e nos patrocinando de alguma forma, né? Olha a surpresa, vamos ver. Nossa, veio muita coisa legal. Olha, esse aqui eu não conheço, é um best-seller aqui, As Irmãs do Sol. Esse aqui eu e a Giovana vamos ler, porque os relatos de uma católica eu já estou terminando e a Giovana vai ler. Muito bom, por sinal. E esse aqui é a nossa próxima leitura. Veio também aqui alguns livros dos espíritos, né? Que nós não tínhamos, da editora Boa Nova. Muito legal. E é isso. E 4 livros dos espíritos que a gente pode usar em sorteios, em brinde para os nossos participantes. Então, mais uma vez, editora Boa Nova, muito obrigado pelo carinho conosco. Muito obrigado mesmo. E esse daqui, que é As Irmãs do Sol, pode ter certeza que a gente depois vai falar aqui o que a gente achou. Vamos lá, então, continuar aqui. O meu vídeo de hoje é para falar sobre alguns assuntos aí que viralizaram na nossa rede social. Nós fizemos uma caixinha de perguntas, vieram algumas perguntas e eu gostaria de comentar e responder, né, através desse vídeo, essas perguntas. Uma das pessoas perguntou se os entes queridos vêm nos visitar. A pergunta era um pouco mais longa, ela falava do pai, né, especificamente, né? E é claro que vem, mas depende de muitos fatores, de um merecimento de ambos os lados, né? Tanto dele como da família, de uma evolução desse espírito, de como foi a partida desse espírito, né? De como ele está hoje, se ele está num hospital espiritual, se ele partiu com certo rancor, com algo mais negativo que ele está trabalhando, né? A gente sabe que a gente viu até no filme do Nosso Lar, né? Que quando ele vem visitar a família, ele encontra a mulher já casada com outra pessoa. Isso gera nele um sentimento muito ruim, né? E aí ele vai para o umbral. Por quê? Porque a energia que ele está emanando ali faz a conexão das energias do umbral, né? Então, ele que não estava passa a estar, né? Então, tudo tem um merecimento, um momento certo de acontecer, né? Então, ele vem, esse familiar vai vir, com certeza, porque vocês têm uma conexão forte, né? Vocês não são familiares por acaso. Ele vai vir, mas num momento certo em que vocês têm esse merecimento e que esse familiar também tenha, né? Até aqui, vamos já usar o Livro dos Espíritos, da editora Boa Nova. Na pergunta 935, fala um pouquinho sobre isso. Vamos achar aqui. 935, olha lá. Fala um pouco da perda de pessoas amadas, né? Então, que pensar da opinião das pessoas que olham as comunicações além túmulo como uma profanação, né? Ou seja, o que pensar das pessoas que pensam que isso é absurdo, que isso não é bom, né? Não pode haver nisso profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro.
O que o prova é que os espíritos que vos afeiçoam vêm com prazer. São felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Haveria profanação em fazê-lo com levianidade, né? Ou seja, quando você faz com outros intuitos, né? Com intuitos negativos. A possibilidade de entrar em comunicação com os espíritos é uma bem doce consolação, uma vez que ela nos proporciona o meio de conversar com nossos parentes e nossos amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, os aproximamos de nós. Eles estão ao nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não há, por assim dizer, mais separação entre eles e nós. Eles nos ajudam com seus conselhos, nos testemunham sua afeição e o contentamento que experimentam com essa nossa lembrança. É para nós uma satisfação sabê-los felizes, aprender por eles mesmos os detalhes da nossa existência e adquirir a certeza de que, por nossa vez, a eles nos reunir. Então, claro que nós vamos ter esse contato com os nossos entes queridos, com certeza, mas no momento certo, no merecimento certo, quando esse espírito estiver preparado para vir aqui nos ver, né? Porque a gente sabe que logo que desencarnamos, nós passamos por todo um tratamento, né? E por todo um entendimento, porque muitos partem sem entender o que aconteceu, sem saber que partiram. Todo esse processo acontece para depois termos o merecimento de poder ver os nossos familiares, né? Então, deve haver esse merecimento. E quando há esse contato, como diz o Livro dos Espíritos, e é por uma coisa boa, por um sentimento de amor, um sentimento bom, ele é ótimo, ele nos faz bem, ele nos traz boas energias, né? Quando é feito, como ele fala, com levianidade, já não, né? Quando ele é feito para levar alguma coisa negativa a alguém, né? Mas quando há o amor, né, nesse meio, com certeza ele é uma coisa maravilhosa. Outra pergunta que fizeram aqui foi a respeito da depressão. Veio uma pergunta: por que as pessoas depressivas se fecham, se isolam, né? Não conseguem mais ter contatos, né? E a depressão lhe leva a um sentimento de tristeza muito alto, né? E esse sentimento de tristeza, nós, como eu já disse, nós somos um polo de energia, nós emanamos energia o tempo todo. E quando estamos na tristeza, nós estamos emanando energia de tristeza. E nós fazemos ligação com esse tipo de energia e com esse tipo de espiritualidade, uma espiritualidade menos evoluída, vamos dizer assim, né? Então, tudo que nós emanamos é tudo que nós vamos atrair. Por isso que a gente fala tanto desse pensamento positivo, de você sempre ver o lado bom das coisas, porque é esse tipo de energia que você vai se conectar pensando assim. A pessoa que está com um começo de depressão, ou com depressão mesmo, ela está emanando uma energia muito negativa, de tristeza. E o que ela vai atrair é só esse tipo de energia. E é só esse tipo de espiritualidade, né? Então, por isso que ela vai se fechando. Porque essas energias vão deixando ela mais reclusa a tudo isso, né? Quanto mais você se ligar a esse tipo de energia, você vai, infelizmente, piorando mais, né? Esses tempos mesmo, eu atendi no centro que eu trabalho, né, onde eu faço atendimento, acolhimento, que a gente fala, né, eu conversando com um paciente, né, ele me falou de uma pessoa que ele conhece, que teve esse recolhimento, que ele não entende porque que essa pessoa não fala mais com ninguém, só quer ficar em casa, não quer sair. E eu dei uma dica para ele. Eu falei: olha, se você sente que essa pessoa não está aceitando um tratamento, que está sendo difícil de você conseguir trazê-la para um tratamento ou levá-la a algum lugar que é necessário, porque ela cada vez está mais reclusa, faça o Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar você faz na sua casa, mas você mentaliza essa pessoa,
Mentalize essa pessoa que está com essa depressão. Peça para que Jesus esteja com ela. Mande energias, porque como nós emanamos energia, não é só ali. Nós podemos mandar para onde quisermos, quão longe for, né? Então, emane energias maravilhosas para essa pessoa. Feche os olhos, imagine um abraço nessa pessoa. Imagine mesmo. Fique ali imaginando que você está abraçando e acolhendo ela, dando um abraço, mandando energias de amor, de luz, de harmonia, de felicidade. Ela vai receber isso, né? Claro que vai depender do que também ele está emanando, sim, com certeza. Mas, de alguma forma, vai chegar para ela. E faça com que ela saiba que você está fazendo isso. Se ela não quer receber a sua visita, se ela não quer conversar com você, mande uma mensagem. Fale, olha, eu sei da sua situação, eu fico com muita compaixão da sua situação e eu vou fazer uma prece aqui para você. Eu queria que você ficasse aberta aí para receber o que eu vou te mandar. E aí, de alguma forma, ela vai ficar ali pensando, nossa, o que será que ele está fazendo? E você vai enviando essa energia. Quando você terminar, você manda outra mensagem. Olha, eu fiz, eu não sei se você sentiu, mas eu pedi aqui que Jesus visitasse você na sua casa, que a espiritualidade de luz esteja com você, esteja ao seu lado, cuidando de você. Eu queria estar ao seu lado para te dar um abraço, como eu não posso, eu imaginei um abraço aqui para você. Eu tenho certeza que de alguma forma essa pessoa vai receber essa energia que você está enviando. E uma última pergunta que teve, que inclusive nada é por acaso, esses tempos eu abri o Evangelho no Lar e caiu também nessa parte, foi a respeito do ódio, né? Uma seguidora perguntou a respeito de que um ente querido faleceu com ódio de uma outra pessoa e essa outra pessoa estava preocupada se ele levava esses sentimentos com ele, né? Se ele poderia se vingar de alguma forma porque ele partiu com esse sentimento, né? E no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala de amai os vossos inimigos e fala sobre o ódio. Então, olha lá. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus, sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor que nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, o que ele diz aqui, né? Mais difícil, amai os vossos inimigos, né? A gente fala, como é difícil amar quem a gente não gosta, quem a gente não se dá bem, né? Então, essa dificuldade, eu acho que é o maior sacrifício que você pode fazer a Deus, né? Porque é a coisa mais difícil, você amar quem você não gosta ou quem não gosta de você, né? Então, a pessoa perguntou a respeito desses sentimentos. E é claro que o espírito leva esses sentimentos quando faz a passagem, né? E isso nunca vai ser bom para ele.
Porque que energias ele vai emanar? Voltamos nas energias, né? Aonde ele vai se ligar? As energias menos evoluídas, as energias ruins, né? E aonde ele vai estar nessas energias, né? Então, todo esse sentimento ruim ele leva com ele. E ele, numa evolução, pode adquirir ali um perdão por essa pessoa, passar a amá-la e poder emanar energias melhores, estar no lugar melhor, como ele pode conservar isso por tempos e tempos e ficar ali remoendo. Mas a conexão com a outra pessoa vai depender também da outra pessoa. Ah, ele não gostava de mim e partiu. Ele pode vir para cá, me fazer mal. Depende do que você também emana por ele. Se você o perdoar, se você não tiver mais ódio por ele, se você tiver compaixão, fizer uma prece por ele, esse laço está quebrado. Ele não vai conseguir mais. Porque a energia que ele vai emanar é diferente da sua. Então não vai haver conexão. Eu me conecto a tudo que tem a mesma energia. Se você tiver a energia da compaixão, do amor, e ele tiver a energia do ódio, não vai haver conexão. Então, só vai haver conexão se os dois continuarem permanecendo com esse sentimento. Já nos livros dos Espíritos, a pergunta 292 fala também disso, né? Já é um pouquinho diferente, mas fala a respeito do ódio, né? Olha lá. Existe ódio entre os espíritos? Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Existe ódio entre os espíritos impuros, e eles levam isso para outras pessoas que emanarem esse tipo de energia. Já diz aqui, né? São eles que insuflam, ou seja, que levam, que transmitem essa energia do ódio para outras pessoas que estiverem prontas para receber. Se eu não estiver, eu não recebo, né? Isso é muito interessante. Eu acho que foi só isso que nós tivemos para essa semana. Bem, eu queria novamente agradecer a editora Boa Nova, né? Pelos livros. Muito obrigado, né? Mais uma vez agradecer o carinho que vocês têm por nós. Essa aqui é a minha próxima leitura, né? Queria novamente pedir para vocês curtirem as nossas redes sociais aí, nos ajudarem bastante. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar por comentários dos vídeos, por comentários dos shorts pelo Instagram, por mensagem pelo Instagram, seja por onde for, tá? Nós estamos aqui sempre lendo e nós podemos responder aqui nos nossos vídeos semanais a sua pergunta, né? E por hoje é isso, a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Tchau, tchau.